Glória a Deus. Vamos ler aqui, livro de Gênesis. Preste bem atenção, que é uma palavra muito importante. Gênesis, capítulo 12, versículo 1. A chamada de Abraão. Essa é a chamada da fé. É quando Deus chama Abraão. Diz assim: o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, a terra diz assim, ora, assim diz o Senhor, disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, e abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu será uma bênção, e abençoarei todo o que te abençoar, e amaldiçoarei todo o que te amaldiçoar, e te será bendito toda a família da terra. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Abraão era da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Tomou Abraão Sarai, a sua mulher, e Ló, os filhos do seu irmão, e todos os seus bens, e havia adquirido mais almas, ele que nasceu em Harã, e saiu para ir à terra de Canaã, e ali chegaram. Passou Abraão por aquela terra, até chegar à terra de Siqueias, junto do carvalho de Moriá, aonde habitavam os cananeus. E o Senhor apareceu a Abraão e disse: a tua descendência darei esta terra. E Abraão edificou ali um altar ao Senhor, que apareceram, de modo dali para a montanha, do lado do oriente e de Betel. Armou ali a sua tenda em Betel, a cidade do oriente, e edificou um altar ao Senhor, invocou o nome do Senhor, e depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para o lado do sul. Amém? Glória a Jesus. Irmãos, podem sentar. Vejamos o que diz aqui a palavra de Deus nessa noite. Glória a Jesus. Esta palavra é muito importante para nós, fala sobre fé. A Bíblia está dizendo aqui que Deus agora, olha para o mundo e, glória a Jesus, no meio da humanidade, depois que já tinha acontecido o dilúvio na face da terra, a população já tinha aumentado, porque quando veio o dilúvio só sobrou 8 pessoas, e a Bíblia está dizendo que agora aqui existia já uma grande multidão de pessoas, existiam cidades, muitos povos já tinham naquela época, e a Bíblia está dizendo aqui que Deus olha agora para esse povo, e no meio desse povo, Deus agora enxerga Abraão, nem ali como um homem ainda que temia Deus, um homem que ainda guardava os princípios de Deus. Abraão era totalmente diferente das suas famílias. A Bíblia nos mostra que Abraão era o único ali que não adorava Deus estranho, diz a palavra do Senhor, porque todas as suas famílias e os demais pessoas daquela região buscavam outros deuses, mas Abraão não, Abraão era diferente. Abraão tinha algo em suas vidas que chamou a atenção de Deus, e a Bíblia diz que Deus agora chama Abraão pelo nome e disse: sai da sua parentela, olha Jesus, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Veja bem, meus irmãos, que Abraão agora ouve uma voz, que ele não entendia o que estava acontecendo. Glória a Jesus, aquela voz, ele acreditava assim que aquela voz seria a voz de Deus, e Deus disse, e Deus fala com ele. Deus não aparece para Abraão, mas disse: Abraão, sai da sua parentela, da casa do seu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei, e ali eu te abençoarei, diz a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz que Abraão saiu daquela localidade, junto com a sua esposa, que era Sarai. Na época, glória a Jesus, era o nome de Sarai, depois que Deus muda para Sara, mas era Sarai, glória a Jesus. Então Abraão sai dali com as suas esposas, e
e uma grande multidão de pessoas, de pessoas que estavam ligadas a eles, pessoas que trabalhavam com ele, que pertenciam a ele, glória a Jesus, que pertencia à sua família, como Ló também, os seus sobrinhos, foi junto com Abraão, para aquele local que Deus tinha mandado. Uma voz fala com ele, e ele sai ali sem destino, conforme aquela voz disse para ele, e ele acreditando naquelas palavras que Deus estava falando com ele, glória a Jesus, e foi para aquele local que Deus tinha mandado. E Deus disse para ele: olha, eu te abençoarei, eu vou te abençoar, eu abençoarei aquele que te abençoar. Deus fez uma promessa para Abraão: olha, eu vou te dar uma terra para você, você vai para um local que é especial, eu vou entregar para você, e todas as pessoas que te abençoar, eu vou abençoar. Quem te amaldiçoar, eu vou também amaldiçoar. Aquele que for contigo, Abraão, eu vou ser com ele, mas aquele que for contra ti, eu serei contra ele. Olha a promessa, meus irmãos, que Deus fez para Abraão, Por quê? Porque Abraão agradou a Deus. E a Bíblia diz aqui então que Abraão toma a sua mulher, e glória a Jesus, os seus filhos, glória a Jesus, é o filho do seu irmão que era Ló, porque Abraão naquela época ainda não tinha filhos, porque Saraí era estéril, ele não tinha, glória a Jesus, descendências, mas Ló foi com ele, filho do seu irmão, foi com ele, e mais o povo que trabalhava já para Abraão, seguiu aquela jornada que Deus tinha mandado. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Abraão foi, glória a Jesus, para aquele local que Deus mandou. Mas quando Abraão chegou lá naquela localidade, a Bíblia nos mostra que a primeira coisa que Abraão fez, que quando Abraão avistou aquela terra que Deus fez, lógico que Deus mostrou para ele, que disse que aquele ali seria dele. A Bíblia diz que Abraão, a primeira coisa que Abraão fez foi oferecer um sacrifício a Deus. Ele ofereceu um altar, ele formou um altar para adoração a Deus, e ali ofereceu um sacrifício naquele altar, agradecendo a Deus, por Deus ter trazido ele até ali, glória a Jesus. Só que a Bíblia nos mostra, irmãos, mais para frente, que aquela terra que Deus tinha dado para Abraão, ela tinha pessoas, já tinha alguém ali, e aquela terra também estava em crise naquele local. Existia, glória a Jesus, naquele local ali estava em crise, estava como se disse assim, aquele povo estava passando por necessidades, existia uma fome naquela terra, existia povo naquela terra, e disse para Abraão que aquela terra seria deles. E a Bíblia disse que mesmo assim, Abraão podia ter duvidado de Deus, duvidado daquilo que tinha falado com ele, porque, veja bem, ele chega numa terra que Deus prometeu, chega lá, tem gente, glória a Jesus, chegou lá, tinha gente, e Abraão já tinha gastado quase tudo que ele tinha, andando naquele deserto, passando por momentos difíceis, e quando chega lá, tinha gente, quando chega lá, aquele povo expulsa Abraão daquele local, disse: olha, essa terra nos pertence à nossa família, família dos nossos pais, então, nós somos donos dessa terra. E Abraão sequer ele quis lutar por aquilo. Não, a Bíblia diz que agora aqui Abraão desce para o Egito, Abraão volta para o Egito, ele desce até o Egito, porque ele não podia ficar naquela localidade, era uma terra que Deus já tinha prometido para ele, glória a Jesus. E ali Abraão podia fazer o quê? Ter desanimados, ele podia ter ali talvez, glória a Jesus, dizer: olha, mas como que o Senhor falou que essa terra seria para mim, que ia me abençoar, e eu chego aqui, tem gente, tem alguém aqui, E Deus não respondeu ao questionamento de Abraão, glória a Jesus. Talvez Abraão pudesse ter falado, mas mesmo assim, a Bíblia diz que ele confiou em Deus, e desceu à terra do Egito. Quando ele chega na terra do Egito, diz a palavra do Senhor, que a primeira coisa que aconteceu, o faraó colocou seus olhos sobre a mulher de Abraão, Saraí já era uma mulher de idades, porque quando Abraão sai da sua parentela, glória a Jesus, ele já tem uma idade avançada, glória a Jesus, ele já tem 75 anos, quando ele sai da sua parentela,
e vai para a terra que Deus tinha prometido. Então Saraí também já era uma mulher de idades, glória a Jesus. Mas quando ele chega no Egito, diz a palavra do Senhor que aquele homem do Egito, Faraó, colocou os olhos sobre a mulher dele e queria a mulher de Abraão. Então quando alguém falou para Abraão: Abraão, olha, a terra do Egito não é fácil, lá Faraó, ele cobiça as mulheres das pessoas, né? E toma para si, glória a Jesus. Aí Abraão disse: mas não tem lei no Egito? E aí aquela pessoa disse: olha, Abraão, sim, mas o Faraó manda matar muitas vezes o marido da mulher, e a mulher fica viúva, então ele toma para si, glória a Jesus. Mas então quando Abraão chega na terra do Egito, Abraão disse que Saraí era sua irmã, glória a Deus. Então o rei vai lá e toma ela para mulher, leva ela para ser a sua esposa, para pertencer ao seu harém, glória a Jesus. Mas Deus não permitiu que Faraó tocasse na vida de Saraí, porque ela pertencia a Abraão. Mas veja bem agora, irmãos, que Deus fere, glória a Jesus, quem? O Egito. Ele fere Faraó e todas as pessoas que estão ali. Cumpre já as primeiras palavras que Deus te disse para Abraão: aquele que te abençoar, eu abençoarei, mas o que te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar ele. Então naquele instante, aquele Faraó estava tocando naquilo que pertencia a Abraão, e a maldição caiu sobre aquele povo do Egito, e ele teve que devolver, glória a Jesus, aquela mulher para Abraão. E não somente isto, ele teve, glória a Jesus, deu muita riqueza para Abraão, muitos bens que Abraão se adquiriu ali no momento que ele chegou ali, glória a Jesus. Então Abraão agora volta para a terra que Deus tinha prometido para ele e habitou ali. Eu quero dizer para meus irmãos, para minhas irmãs, glória a Jesus, que a importância é nós acreditarmos naquilo que Deus tem prometido para nós. Muitas vezes nós, glória a Jesus, Deus tem algo para nós, mas muitas vezes na caminhada enxergamos obstáculos na frente das nossas vidas, né? E muitas vezes começamos a questionar por que estamos passando por isto. Veja bem que Deus promete uma terra para Abraão, e aquela terra ele podia chegar lá e não tem ninguém. Agora ele chega naquela terra, está passando por necessidade e fome naquela terra, e tinha alguém lá. E Abraão podia ter questionado Deus e ficado bravos e não servir mais a Deus, né? Mas só que a Bíblia diz que foi o contrário. Ele continuou acreditando em Deus, porque ele sabia que Deus tinha uma solução para ele. Ele sabia que Deus estava no negócio, que a promessa de Deus ela ia se cumprir nas suas vidas. E ele continuou firme no seu propósito. Talvez até mesmo, talvez o seu familiar que estava ali disse: Abraão, que Deus é este? Que nós veio aqui, olha o que aconteceu, né? Talvez os seus parentes, os seus amigos que veio junto com ele podia ter questionado, mas ele continuou firme no seu propósito, e ali Deus abençoou Abraão. E Deus disse mais ainda para ele: Abraão, será bendito, seria a família da terra, né? As nações serão benditos por causa de ti, Abraão. Por quê, meus irmãos? Porque hoje nós, como cristãos, como servos do Senhor, nós somos descendência de Abraão na fé. Nós acreditamos também que Deus tem algo importante para nós. Veja bem que Deus prometeu para Abraão: sai da sua parentela e vai para uma terra que eu preparei para você. Abraão sem saber de nada. Nós, da mesma maneira, pela Bíblia Sagrada, por Deus, o que Deus falou para nós? Olha, continua batalhando, luta pela tua salvação, luta porque eu tenho algo preparado para vocês. Eu tenho uma cidade santa preparada para vocês. Eu tenho uma terra santa preparada para vocês. Eu tenho um lugar santo preparado para vocês. Aonde está a árvore da vida? Aonde está o rio da água da vida? Eu tenho preparado para vocês. E ele disse mais ainda: eu tenho uma cidade preparada para vocês. E se vocês guardarem as minhas palavras, eu tenho um galardão para vocês. Eu tenho algo importante para vocês. E se vocês obedecerem, eu virei outra vez e levarei vocês para que onde que estiver, esteja vós também. Veja bem que essa promessa, meus irmãos, é uma promessa agora de Jesus. É uma promessa de Jesus. Deus faz uma promessa com Abraão e cumpre com as promessas. Mas primeiro, Abraão passou por um momento difícil na sua caminhada, para depois chegar e receber aquelas promessas.
Nós também, quando nós aceitamos a Cristo como um Salvador, quando Deus disse: olha, meu irmão, minha irmã, meu amigo, sai desse mundo, saia, aparta desse mundo, vocês não pertencem mais deste mundo, agora vocês pertencem a mim, continua marchando, porque eu tenho promessas para vocês. Essa é a promessa de Deus. Deus continua dizendo para nós: larga este mundo, né? Seja separado desse mundo, vocês não pertencem mais a este mundo, porque eu tenho algo importante para vocês, eu tenho uma terra prometida para vocês. Aleluia! É essa, irmãos, para Jesus, a promessa de Deus. E é com luta, é com batalha que podemos conquistar aquilo que Deus prometeu para nós. Muitas pessoas muitas vezes querem tudo de graça de Deus. Sim, Deus tem grandes promessas para Jesus, para nós, mas para nós temos que grudar e batalhar por aquilo que Deus tem para nós. Veja bem que Deus chama Abraão, glória a Jesus, e talvez nos olhos de Abraão, talvez no momento, seria tudo fácil, é sair de um local, ir para o outro, receber a terra, né? Que é onde ele ia habitar com a sua família, ia crescer, porque era a promessa de Deus, e ia ficar tudo mil maravilhas, né? Ali ele ia prosperar. Talvez ele podia se dizer assim: não, a minha vida vai mudar. Só que se você começar a ver da onde Abraão saiu até a terra do Egito que ele passou, né? A luta que ele passou quando ele guerreou com aqueles 5 reis, né, para defender o seu sobrinho Ló, né? Abraão teve que guerrear, Abraão teve que enfrentar batalhas, Abraão encontrou muita dificuldade em suas vidas. Glória a Jesus, para ele chegar à terra que Deus prometeu para ele e dar por heranças. Agora veja bem que essa terra que Deus deu por herança para Abraão foi aqui na terra. O que Deus tem para nós agora é no reino dos céus. Por isso que é a importância de nós continuar firmes. Quando Deus tira o povo da terra do Egito, né? Glória a Jesus, aquele povo quando foi para o Egito, tornaram-se escravos na terra do Egito. Veja bem que Deus agora promete para eles novamente trazer de volta para a terra que Ele tinha prometido para Abraão, porque aquele povo era descendência de Abraão. Glória a Jesus. E aquele povo agora sai do Egito ali, glória a Deus, por não muitas vezes a sua incredulidade no seu coração, viu tudo que Deus fez na terra do Egito por eles, né? Porque Deus fez milagres tremendos na terra do Egito, sinais tremendos na terra do Egito. Eles viram a água transformar em sangue, o rio transformar em sangue. Eles viram as pragas da rã, a praga do piolho. Eles viram, irmão, pragas, as 10 pragas. Eles puderam contemplar o que aconteceu na terra do Egito. Viu as mortes dos primogênitos que Deus fez na terra do Egito por causa do povo de Israel, por causa do povo israelitas, que Deus estava lutando por eles. E a Bíblia diz que Deus tirou eles, glória a Jesus, mas a incredulidade do seu coração era grande. Deus agora entra com eles, passa pelo mar vermelho, um lugar que era impossível passar. Deus abriu o mar e fez eles passar. Deus colocou uma nuvem de fogo para clarear eles, glória a Jesus, no espaço, né? Durante a noite aquele fogo aquecia eles no deserto, iluminava eles no deserto, né? Aquele fogo ficava por cima deles. Você olha pela Bíblia, você vai ver. Durante o dia Deus colocava uma nuvem para tampar o sol, para eles não fadigar naquele deserto, né? Eles vendo tudo aquilo, e muitas vezes ainda começaram a murmurar por Deus, começaram a criticar até mesmo Moisés, que estava lutando para tirar eles ali e levar a terra prometida, o lugar que Deus tinha preparado, né? Glória a Jesus. É um espaço do Egito até a terra de Israel, a terra de Judá, era 40 dias. Se eles caminhassem em linhas retas, era 40 dias, e chegava lá naquele local, com todo o povo, na terra prometida, e estava bem. Tinha saído da escravidão, peregrinaram por 40 dias, chegavam na terra prometida. E o que aconteceu? Por causa da incredulidade do seu coração, caminharam 40 anos no deserto. Amém? E ainda não entraram. A Bíblia diz que não entrou, daquele povo que saiu do Egito, só entrou 2, que foi Josué e Caleb. E os demais pessoas morreram no deserto. Somente os que nasceram no deserto, somente pessoas, glória a Jesus, que acreditou, entraram naquela terra prometida. Eu quero dizer para você também, meu irmão, minha irmã, que Deus também chamou nós, tirou nós do mundo da escravidão. Nós vivíamos numa escravidão.
nós éramos um povo escravos, hoje somos libertos por Cristo Jesus, mas nós estamos andando como aquele povo andou no deserto, nós estamos andando como Abraão andou. Deus nos chamou, Ele prometeu, disse: eu tenho uma terra, uma herança para vocês, eu tenho um galardão muito grande para vocês, mas eu quero dizer para vocês: continua marchando, porque em breve vocês vão receber essa bênção. Então veja bem que a importância é muito grande para nós continuar lutando, nós continuar batalhando, acreditando no que Deus tem para nós, porque não é fácil, glória a Jesus, receber as bênçãos de Deus. Sempre ela vai ter luta, sempre ela vai ter dificuldades. Por quê? Primeiro, Deus vai testar a nossa fé. Primeiro, Deus vai testar a nossa fé. Então servir a Deus muitas vezes para muitas pessoas não é fácil, só que a recompensa ela é grande. Veja bem que Deus tira Abraão do meio da sua parentela, não é verdade? Talvez Abraão poderia estar bem lá ou não, glória a Jesus, e coloca ele num deserto que tinha dificuldades, glória a Jesus, junto com o seu povo, passando por momentos difíceis. Só que depois de tudo isso, Abraão foi abençoado por Deus. A Bíblia diz que Abraão foi bem-aventurado. A descendência de Abraão hoje está sobre a terra, sobre os cristãos, sobre o homem, sobre a mulher que serve a Deus. Por quê? Porque é uma promessa de Deus, e Deus prometeu para nós, através do seu Filho, que o nosso nome estaria escrito no livro da vida. Ele prometeu para nós uma salvação eterna. Ele prometeu através de Jesus que nós vamos estar na nova Jerusalém, preparada por Deus, no reino dos céus. Ele prometeu uma festa nos céus, mas para isto nós temos que fazer o quê? Continuar firme, batalhando pela salvação das nossas almas. Esta é a maneira que nós possamos sempre continuar firme na presença de Deus. Então vale a pena sim nós estar na casa do Senhor, vale a pena sim nós lutar pela nossa salvação, vale a pena sim nós olhar e abandonar todas as coisas desta vida e continuar firme, porque no final da nossa vida a vitória vai ser grande. Lembre-se que, glória a Jesus, que todos os povos que Deus teve promessa em suas vidas, eles passaram por momentos difíceis, Você olha para Jó, era um homem temente a Deus, era um homem que servia a Deus, era um homem que tinha grandes bênçãos, prosperidades, por servir a Deus. Ele passou momentos difíceis, porque o inimigo testou a fé de Jó, glória a Jesus, e a Bíblia diz que Jó venceu, mesmo que ele passou um momento difícil na sua vida, ele venceu, e as bênçãos foi grande na vida de Jó. Por quê? Porque Jó continuou firme com o seu propósito no seu coração, que Deus estava com ele, que Deus não fazia mal para ninguém, e Deus não faz mal para ninguém. O ser humano que traz o mal para si próprios, glória a Jesus. E aqui Abraão continuou firme, Abraão continuou batalhando, e a Bíblia diz que ele foi bem-aventurado. Hoje, Abraão tem uma descendência muito grande, tanto na descendência da fé, que somos nós, que somos filhos de Abraão na fé, glória a Jesus, e também hoje a descendência judaicas, que é o povo de Israel, que são linhagem de Abraão. Abraão foi o primeiro pai da fé, e também a primeiras pessoas, que pertenciam ao povo de Israel, foi Abraão, glória a Jesus. Então Deus, ele cumpriu com a sua promessa na vida de Abraão, da maneira que Deus falou com ele, Deus cumpriu. Disse: a sua descendência será como areias, será como as estrelas nos céus. Quanta com a descendência de Abraão hoje no mundo, ninguém pode contar. Quantas milhões de pessoas, irmãos, que já foi salvo, que já aceitou a Cristo como Salvador. Quantos milhões de pessoas que já entregou a sua vida para Jesus, que hoje já morreram, que já estão na sepultura, esperando o grande dia do quê? O grande dia de Cristo se manifestar, para eles ressuscitar e receber a herança que Deus prometeu. Eu quero dizer para você, meu irmão, vale a pena nós continuar firme, vale a pena nós continuar lutando pela salvação da nossa alma e acreditar que Deus ali, glória a Jesus, ele abençoou Abraão e ele vai nos abençoar também. Mas vamos fazer como Abraão fez, sempre arrumar o altar, sempre se colocar na presença do Senhor. E o altar hoje somos nós,
né? Nós somos, a Bíblia diz que nós somos casas, morada do Espírito Santo de Deus. Hoje o Espírito Santo ele pode estar dentro de nós. Hoje Jesus ele pode estar dentro de nós. Ele disse: eu e o Pai viremos e fazemos moradas em vós. Então nós somos moradas do Espírito Santo. Jesus está em nós, Deus está em nós. Então hoje, glória a Jesus, nós temos algo muito mais importante ainda do que Abraão teve, né? Porque Abraão recebeu aquela promessa de uma terra aqui na terra, né? A sua descendência seria aqui na terra. E nós temos uma promessa que a nossa terra que Deus prometeu, a terra prometida, é no reino dos céus. Então vale a pena nós continuar firmes e lutando pela salvação da nossa alma, amém? Vamos fazer mais uma oração a Deus. Vamos apresentar ao Senhor nesta noite a nossa vida, para que Deus continue nos abençoando. Senhor Jesus querido, te agradeço, ó Pai, por esta palavra nesta noite, ó Deus. Meu Senhor, pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, ó Pai, por todos aqueles, Pai, que vieram na tua casa, eu entrego nas tuas mãos nesta noite, ó Deus, e abençoa aqueles que vão ouvir esta palavra, Senhor. Eu entrego nas tuas mãos, em nome de Jesus, curando e libertando, ó Pai, pela graça e o poder do teu sangue. Eu entrego nas tuas mãos, em nome de Jesus, ó Deus, a igreja, a casa de oração, herdeiro da fé. Eu apresento nas tuas mãos, ó Pai, eu apresento nas tuas mãos, ó Deus, esse ministério, ó Pai. Eu apresento nas tuas mãos, para o Senhor abençoar cada pessoa que faz parte desta obra, cada pessoa que vem nesta igreja. Eu entrego nas tuas mãos. Abençoa meus irmãos, abençoa minhas irmãs, abençoa todos, ó Pai. Eu apresento nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus, amém?